Não sei se a pandemia trouxe isso ou só deu coragem às mães a dar esse pontapé inicial ao divórcio. Mas lá no nosso escritório houve um aumento médio de 300%. Divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia. Esse é o tema do Café com Fabiana Monte de hoje. E quem vai falar com a gente é o doutor especialista em Direito de Família, João Vinícius Queiroz. Doutor João Vinícius, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Café com Fabiana Monte. Obrigado, Fabiana. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Para mim, falar sobre direito de família sempre é uma oportunidade muito gratificante. A gente percebe isso, inclusive, em suas redes sociais. A gente vê que o senhor tem sempre apresentado, né, muitas enquetes, muitos vídeos muito interessantes em relação a isso. E um vídeo que me chamou muita atenção, que o senhor apresentou ultimamente, foi sobre a questão da guarda da mulher em relação aos filhos, né? Ainda existe muito tabu em relação a isso e muitos pais acreditam que o fato da mulher sair, da mulher namorar, isso pode impactar de alguma forma, né, na guarda do filho. Como é que funciona essa questão e o que é que fez o senhor trazer esse tema? Fabiana, assim, cada vez mais que eu estou no direito de família, que foi uma opção, eu fico abismado com as informações que eu recebo. Inclusive, em inbox, fica um monte de pai reclamando comigo, dizendo: você vai pagar, você vai ver o que vai acontecer com você. Mas eu não tenho esse receio, porque trabalhar com direito de família é trabalhar com um direito que é indisponível e é direito da criança e do menor. Para mim, sempre essa vai ser a prioridade. O Rios foi muito interessante, que ele já estava gravado há um tempo, porque é um assunto recorrente. Geralmente os pais já pensam logo que a mãe saiu daquele relacionamento, ela tem que viver enclausurada exclusivamente para o filho, porque se ela sair, ela está curtindo com o dinheiro dos alimentos. E não é bem assim. E eles sempre falam, e a forma de ameaçar a mãe se você continuar dessa forma, eu tenho aqui prints que você vai perder a guarda. Ah, você saiu, estava farreando, estava com as amigas de um bar, eu vi, tirei uma foto, vou tomar a guarda da criança. E não é bem assim. A única coisa que faz com que as mães possam perder a guarda é se ela não deixou ou ela não mantém essa criança em um lar seguro, tanto físico como psicologicamente. E aí deu o que falar esse Rios. É isso aí. Em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo, né, muitos especialistas apontam que aumentou muito o número de divórcios. Aqui em Camaçari, lá no seu escritório, o senhor também percebeu esse aumento? Um aumento significativo. Geralmente já me procuravam por questão da especialização, mas agora eu às vezes falo assim, eu não sei se a pandemia trouxe isso ou só deu coragem às mães a dar esse pontapé inicial ao divórcio. Mas lá no nosso escritório houve um aumento médio de 300%. A pandemia também trouxe aí algumas mudanças em relação a essa questão da guarda, né? Existe aí a guarda compartilhada, e aí você pode até esclarecer também essa questão da guarda compartilhada, e a gente tem um outro tipo de guarda, que é a guarda... A guarda alternada ou a guarda unilateral. Justamente. E aí, com essa questão da pandemia, muitos pais ficaram afastados dos filhos ou aproveitaram também essa oportunidade para se afastar. Como é que o juiz tem visto essa questão? Como é que tem sido avaliado? Eu acho engraçado, Fabiana, que uma das coisas que primeiro eu escuto que as mães me mandam áudio é o pai já dizendo assim: eu vou pedir a guarda compartilhada, você vai ver o que eu vou fazer. E é importante destacar, porque muitos não sabem a diferença entre guarda compartilhada e guarda alternada. Guarda compartilhada é quando os pais compartilham das decisões do menor. E essa é a que prevalece ainda no nosso ordenamento jurídico. Essa guarda que todo mundo pinta e borda aí reclamando das mães, se chama guarda alternada, que a gente recepcionou de outros países esse sentido de guarda, mas que ele não é aceito no nosso ordenamento jurídico. Então não existe isso. Vou tomar a guarda da criança ou vou dividir ela a cada 15 dias. Então, na prática, esse tipo de guarda aqui no Brasil não funciona? Na prática não funciona. O que geralmente os juízes têm essa possibilidade de decidir é sobre o aspecto de cada situação.
Aí, às vezes, ele verifica que ainda assim a criança se sentiria bem nessa divisão de alguma forma. Ele aí reduz um pouco mais a estadia dessa criança com a mãe e transfere um pouco a responsabilidade do pai. E ficou, inclusive, ficou emblemático na questão de Safadão, de Wesley Safadão. Isso veio à tona porque a criança passava um tempo com a mãe, um tempo com o pai. Depende do momento em que a criança se encontra, depende das circunstâncias em que esses lares estão e da necessidade do menor. Caso contrário, sempre em regra nós temos a guarda compartilhada ou a guarda unilateral, quando realmente retira o poder familiar desse pai e a mãe fica a mãe ou o pai, mas na maioria das vezes a mãe fica exclusivamente com a guarda dessa criança. E agora, durante a pandemia, a guarda compartilhada, ela tem funcionado? É uma obrigatoriedade, já que as pessoas precisam manter essa questão do isolamento social? A guarda compartilhada se mantém. O que geralmente está alternando é a questão da visitação. Quando existe a guarda compartilhada, existe a definição de um lar e o direito de visita da outra parte. O direito de visita, em média, acontece a cada 15 dias. Com a pandemia, alguns pais estão conseguindo ajustar, porque verificam se o isolamento está acontecendo dos dois lares, verificam se isso não vai causar um prejuízo à saúde desse menor ou dessa menor. E com essas questões é que eles podem ajustar a ida ou não. Muitos ingressam com ação para ter direito a ter a visitação desse menor. Os juízes novamente vão avaliar cada caso, porque vai depender da circunstância que encontra-se cada lar e se há sim essa possibilidade. Sempre, Fabiana, a justiça vai olhar o melhor para a criança. Se esta criança não vai se prejudicar psicologicamente ou fisicamente, se mantém a guarda da forma que está. Se ele vai se prejudicar ou ela vai se prejudicar, os juízes vão suspender por um prazo até que a pandemia finalize para poder retornar às visitações. O senhor trouxe à tona um caso de uma artista, né? E a gente sempre tem acesso a algumas notícias relacionadas aí aos alimentos, né? A tal artista foi presa por não pagar pensão e por aí vai. Como é que tem funcionado essa questão dos alimentos? Geralmente é 20% sobre o salário líquido da pessoa, sobre um salário mínimo. Como é que o juiz geralmente avalia? Fabiana, é bem interessante isso, porque o juiz não tem um parâmetro exato, não tem uma proporcionalidade exata. Eles fazem ou sentenciam utilizando o binômio necessidade e possibilidade. Qual é a necessidade do menor e a possibilidade desse pai? Em média, sempre vai sair nas sentenças decisões com referência ao salário líquido. Digo, salário líquido, soma-se todos os rendimentos e se retira apenas e exclusivamente o que é referente ao imposto, que é o INSS, e ao imposto retido na fonte, que é o imposto de renda. Não faz abatimento de empréstimo, financiamento ou qualquer outra circunstância. Esse é o salário líquido. E se o pai não estiver trabalhando, aí vai valer o salário mínimo nacional. Às vezes o pai é um empresário que ganha muito bem, então a gente precisa provar que ele tem uma renda maior, mesmo não estando empregado, para poder fazer tudo em média pelo salário mínimo. A rede social aí seria uma alternativa para se provar? Eu adoro a rede social, justamente por esse motivo. É a hora de a gente pegar os pais que estão se escondendo, porque antigamente, Fabiana, os juízes acho que não tinham muito esse olhar. E o que acontecia? Eles só eram definidos os alimentos quando o pai estava trabalhando. O que a maioria fazia? Pedia demissão, abria um negócio próprio e não pagava pensão. Hoje em dia não está mais assim, os juízes entendem que a obrigação, a partir do momento que você decidiu ter um filho, você começa a sua obrigação. Então, não está empregado, precisa trabalhar para suprir a necessidade desse menor. Então, a internet, para mim, é uma fonte de provas para que eu consiga trazer aquela criança, aquele menor, o seu direito que é devido, é uma obrigação do pai, mas que muitos ainda fogem. Em relação às indenizações, por exemplo, eu escutei de algumas mães que têm pais que trabalham na Ford, por exemplo, que agora está fechando e os pais vão receber uma indenização. Essa indenização, esse menor também tem direito a algum valor? Como é que funciona?
Essa é uma discussão de vários tribunais, porque assim, entende que o que for verbas rescisórias não devem ser palco para retirar, não deve servir de base, vou dizer melhor, não deve servir de base para a porcentagem, porque foi labor, foi feito pelo próprio trabalho. Mas o que for as demais, as questões que envolvem o seu salário, esse sim deve ser retirado. Como o PL, por Tribunal Superior, o PL não entra. Então, as demais vai pelo mesmo entendimento. A PL é um plus, então não seria motivo de abatimento para a questão de pensões alimentícias. Muitas famílias ainda se envolvem aí em vários conflitos, né? Principalmente nesse momento do divórcio. Como especialista da área com vasta experiência, o que é que o senhor diria para essas famílias? Qual o melhor caminho para se chegar em um acordo? Eu debato muito na internet, na rede social, uma questão que poucos concordam, que é, primeiro, antes de se casar, se juntar, o que achar melhor, antes de começar uma união estável, programe ela. Como? Faça um contrato de núpcias, deixe claro que aquele é o momento em que você vai racionalizar esta relação e vai ficar claro para os dois o que é de um, o que é de outro, o que são de ambos. Se não fez isso... E a maioria das pessoas não fazem? Não fazem, Fabiana. Sabe por quê? Porque está na hora de estar romantizando. Não entende que a relação é um contrato. Sim. Igual a qualquer outro contrato. Quando a gente vai ali no mercado e compra um produto, faz ali um contrato, existe uma relação jurídica. O casamento é a mesma coisa. É uma relação jurídica, um contrato, só que as pessoas não discutem as cláusulas. Vão pelo coração e se apaixonam e ali por diante permanece. O que acaba causando justamente os divórcios. Porque quando a gente pega no bolso, nas questões financeiras, principalmente nesse período de pandemia, o que eu vejo acontecendo muito ocorre a pandemia, o homem ou a mulher se desemprega, então a soma e renda familiar não é mais as mesmas, e aí começa um a culpar o outro pelaquela falta ou pelaquela necessidade, o que causa a briga. Se você já tem estabelecido isso em um contrato pré-nupcial, onde eu digo, quando a gente for comprar junto é 50% de cada, você pode fazer isso. Quando me perguntam qual o melhor regime de bens, separação total de bens. Porque ali você começa a programar a sua relação. Programou, não deu certo, o melhor sempre vai ser o diálogo. Tem criança no meio, não esquece. Criança não tem nada a ver com as decisões dos pais. Não discute em frente da criança, não usa a criança como forma de angariar nem alimentos, nem angariar direito de visita ou qualquer outro tipo de direito. Eu preciso deixar claro uma outra situação. Nunca faça acordo verbal sem levar ao juiz. O que eu mais recebo eu fiz um acordo verbal, estava tudo maravilhoso, porque acabou de se separar, cada um está vivendo uma vida de solteiro, está maravilhoso. Quando os pais começam a ter outros relacionamentos... Aí é que vem os problemas. Aí começou o problema. Por quê? Porque aí vem, mas agora eu tenho um custo maior, não dá mais para pagar a pensão daquela forma. O que é que eu faço? Aí as mães acreditam que aquela pensão estabelecida lá anteriormente deve valer ad eterno. Ou acreditam que se ele parar de pagar a partir de agora, quando for para a justiça, vai poder pedir todo esse acúmulo do que está sem pagar. E não tem essa possibilidade. A gente só pode requerer na justiça a execução desses alimentos, daquilo que não foi pago, a partir do momento que a gente tem uma sentença homologada pelo juiz. Então, vai fazer um acordo verbal, isso não significa que vocês entrarem em briga. Pega o acordo só, coloca no papel, chama um advogado de confiança dos dois, coloca no papel, leva no juiz só para dizer, doutor, a gente se separou, tá tudo bem, eu só quero que você bata o martelo aqui que começa a valer. Eu vou pagar 30%, 10%, 20% sobre o salário mínimo, sobre os rendimentos, mas leva para o juiz. Porque se não levar para o juiz, começa ainda outros problemas que acarretam questões psíquicas muito grandes para as partes, principalmente para as crianças. Para a gente finalizar, se o senhor pudesse deixar mais uma dica aí para os casais, né, nessa questão de direito de família e que estão buscando uma separação e uma conciliação, o que é que o senhor diria? Sempre buscar a mediação.
mesmo que não tenha um menor. Procura um advogado especialista que trabalhe com mediação, tenta fazer um acordo entre as partes e levar para o juiz. Até porque, Fabiana, alimentos é o único que não transita em julgado, não define uma sentença, uma sentença não modificatória. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra transitar em julgado é, às vezes, desconhecido para muitos. Isso significa que a qualquer momento você pode entrar com pedido revisional para rever esses alimentos. Então, às vezes, hoje, aquele valor que foi estabelecido está o suficiente para aquele menor. Ok, válido, faz o acordo, fecha o acordo, homologa no juiz e cada um seguindo sua vida. Amanhã, a criança às vezes está precisando tem uma necessidade que é especial. Ele adquire algum tipo de doença ou adquire uma necessidade fisiológica e que precisa ser modificado. É só ingressar na justiça, pedir uma revisional, apresentar as provas que aqueles alimentos que antes eram suficientes não são mais e o juiz vai reavaliar o caso a qualquer tempo até que se complete a maioridade ou comece a perca o estado de dependência. Ok, doutor Vinícius, muito obrigado. Esse foi o tema do Café com Fabiana Montes de hoje. Para você, um grande beijo e até a próxima.